Vocês sabem qual foi considerado o melhor imperador romano? Hoje vamos falar sobre Marco Ulpio Nerva Trajano, ou simplesmente Trajano. Ele foi imperador de 98 a 117 e ficou conhecido como Optimus Princeps, que significa o melhor governante. Mas por que ele ganhou esse título tão incrível? Trajano foi um líder que deixou uma marca gigante na história do Império Romano. Ele expandiu as fronteiras como ninguém e fez o Império alcançar sua maior extensão territorial. Além disso, ele também era muito preocupado com o bem-estar da população. Investiu em construções públicas e criou políticas de ajuda social que fizeram dele um governante muito querido. Nascido em Itálica, perto de Sevilha, na Espanha, Trajano tinha origens romanas, mas seu sucesso começou bem antes de ser imperador. Ele foi um militar de destaque no governo de Domiciano e ficou conhecido por sua lealdade e competência. Quando Nerva, um imperador já idoso e sem filhos, precisou de um sucessor, ele escolheu Trajano, que era muito respeitado pelo exército. E foi aí que sua jornada como imperador começou. Os primeiros anos de Trajano. Trajano nasceu em 18 de setembro de 53 na Espanha Bética, região que hoje conhecemos como Andaluzia, na Espanha. Ele veio de Itálica, uma pequena cidade fundada por colonos romanos, que na época era simples e sem grandes estruturas como banhos ou teatros. Mesmo assim, foi lá que Trajano começou sua jornada. Embora alguns historiadores antigos afirmem que ele foi o primeiro imperador romano de origem não itálica, pesquisas mostram que sua família, a gens Ulpia, tinha raízes na Úmbria, na Itália. Através de alianças estratégicas, sua família conseguiu se destacar na política e na sociedade romana. Trajano era filho de Marco Ulpio Trajano, um importante senador e general que serviu em guerras como a Primeira Guerra Judaico-Romana, e de Márcia, uma nobre romana. Desde cedo, ele esteve cercado de influências poderosas que moldaram sua carreira. A formação e os primeiros passos na carreira militar. Ainda jovem, Trajano começou sua vida no exército romano, servindo em regiões fronteiriças desafiadoras. Por volta de 76 ou 77, acompanhou seu pai na Síria, onde serviu como tribuno militar. Mais tarde, foi transferido para a fronteira do Reno, onde Plínio menciona que ele já estava envolvido em combates. Ele também se tornou tutor de seu primo órfão, Adriano, que mais tarde viria a ser outro grande imperador romano. Em 89, Trajano se destacou ao apoiar o imperador Domiciano durante uma tentativa de golpe. Esse apoio consolidou sua reputação militar e política, abrindo portas para cargos mais altos. Em 91, com cerca de 38 anos, foi nomeado cônsul, um grande feito para alguém tão jovem na época. Trajano casou-se com Pompeia Plotina, uma nobre de origem francesa, mas o casal não teve filhos. Ele também trouxe para Roma o talentoso arquiteto Apolodoro de Damasco, que mais tarde projetaria algumas das obras mais grandiosas do Império. No campo pessoal, há relatos de que Trajano tinha um estilo de vida diferente para os padrões romanos. Ele era conhecido por suas preferências afetivas e teve algumas polêmicas mencionadas em registros antigos, como seu suposto relacionamento com o futuro imperador Adriano e outros membros da corte. A carreira de Trajano foi marcada por sucessos militares, alianças estratégicas e uma habilidade incrível de conquistar respeito em todas as frentes. Ele não só se destacou como um líder militar brilhante, mas também soube usar sua influência para garantir uma transição tranquila ao poder, tornando-se um dos imperadores mais respeitados da história romana. Ascensão ao trono. Tudo começa após o assassinato do imperador Domiciano, um governante tão impopular que sua queda foi celebrada por muitos. Quem assumiu o trono foi Nerva, mas ele enfrentou um grande problema: não tinha o apoio do exército, que era fundamental para manter o controle. Então, em uma decisão estratégica, Nerva adotou Trajano como seu sucessor em 97 d.C., garantindo o apoio militar. Dizem que isso foi feito por causa das habilidades militares de Trajano, mas há indícios de que ele foi forçado a aceitar essa escolha. Trajano era um general respeitado e um administrador habilidoso. Ele já havia conquistado o título de germânico por suas ações na província da Germânia Superior. Sua popularidade com as tropas e sua forte base de apoio o tornavam o candidato perfeito para liderar o império. Quando Nerva faleceu, em 98 d.C., Trajano foi proclamado imperador sem nenhuma resistência significativa.
Porém, antes de marchar para Roma, ele fez algo inesperado: inspecionou as fronteiras do Reno e do Danúbio. Essa atitude mostrou sua preocupação em fortalecer as defesas do Império antes de consolidar sua posição na capital. Quando finalmente entrou em Roma, Trajano surpreendeu novamente. Ele foi discreto, sem grandes pompas ou celebrações extravagantes. Sua postura humilde conquistou o respeito do Senado e da população. Ele também tomou uma atitude inteligente: distribuiu dinheiro para o povo, mas reduziu pela metade os bônus dados aos soldados, mostrando equilíbrio entre generosidade e disciplina. Trajano sabia que precisava do apoio do Senado para governar de forma eficaz. Ele discursou pedindo ao Senado que compartilhasse com ele os cuidados com o Império. Apesar disso, ele mantinha o controle centralizado, mas sua habilidade em demonstrar respeito pelo Senado fez parecer um líder republicano, mesmo sendo um autocrata. Com o tempo, sua popularidade cresceu tanto que ele recebeu o título de Optimus Princeps, ou o melhor príncipe. Esse título refletia seu papel como um benfeitor e líder exemplar. Sob seu governo, propriedades confiscadas foram devolvidas, e ele buscou estabilizar províncias que estavam enfrentando problemas administrativos. Trajano também foi habilidoso em lidar com as elites gregas e orientais. Ele trouxe de volta exilados famosos e investiu no recrutamento de novos senadores de várias partes do Império, incluindo o Oriente. Isso diversificou a política romana e fortaleceu as relações com as províncias mais distantes. No entanto, ele manteve o controle sobre as oligarquias locais, mostrando que o poder ainda estava centralizado em Roma. Trajano não economizou esforços para deixar sua marca na arquitetura e infraestrutura de Roma. Ele trabalhou com Apolodoro de Damasco, um arquiteto brilhante, para criar projetos icônicos, como a ponte sobre o rio Danúbio. Essa obra colossal era tão bem planejada que permitia a passagem do exército romano independentemente do clima, superando até mesmo os invernos rigorosos. Trajano também ampliou estradas ao longo do desfiladeiro do Portão de Ferro, fortalecendo as rotas de transporte e vigilância. Mas sua obra-prima foi o Fórum de Trajano, o maior fórum já construído em Roma. Financiado com o saque das guerras dácias, o espaço era um verdadeiro monumento à glória romana. Ele incluía um arco triunfal, a imponente coluna de Trajano, bibliotecas e a monumental Basílica Úpia. Além disso, Trajano também reconstruiu o Circo Máximo, aumentando sua capacidade para mais de 250 mil espectadores e substituindo os antigos assentos de madeira por pedra, tornando-o mais seguro e duradouro. Trajano sabia que grandes espetáculos eram essenciais para manter a população satisfeita. Ele promoveu jogos e festividades épicas, como os 123 dias de celebração após sua vitória na Dácia. Imagine só! Mais de 10 mil gladiadores e milhares de animais em combates que impressionaram o público romano. Até mesmo o orador Frontão elogiou Trajano por equilibrar os assuntos sérios do Império com entretenimentos que mantinham a paz social. Trajano foi um verdadeiro administrador. Em 107 d.C., ele desvalorizou o denário, diminuindo seu teor de prata, mas isso permitiu que mais moedas fossem cunhadas, fortalecendo a economia. Esse movimento, somado ao saque das guerras dácias, financiou obras públicas e programas sociais. Um de seus maiores legados foi o Alimenta, um programa de bem-estar que ajudava órfãos e crianças pobres na Itália. Ele fornecia recursos para alimentação, educação e sustento, financiado por impostos sobre propriedades e doações. Isso não só ajudava a população mais vulnerável, mas também fortalecia a economia agrícola com hipotecas garantidas pelas fazendas italianas. Trajano foi cauteloso ao lidar com os cristãos. Ele não permitia denúncias anônimas e exigia provas para condenações, mas mantinha uma postura firme. Cristãos que se recusassem a renunciar à sua fé eram executados, enquanto cidadãos romanos recebiam julgamentos em Roma. Sua abordagem equilibrava a justiça e a preservação da ordem no Império. Sua primeira grande conquista foi a Dácia, região que ficava ao norte do Império, em áreas que hoje correspondem à Romênia e ao sul da Ucrânia. Essa campanha foi marcada por duas guerras contra os dácios, liderados pelo rei Decébalo, e teve um grande impacto na história de Roma. Primeira Guerra Dácia. O conflito com a Dácia começou em 101, quando Trajano invadiu o reino dácio. Ele cruzou o Danúbio e, na Batalha de Tapai, conseguiu derrotar os dácios, mas não foi uma vitória definitiva.
Trajano perdeu muitas tropas nesse confronto e teve que reagrupar seu exército para continuar a luta. Mesmo assim, ele conquistou alguns avanços e capturou a irmã de Decébalo, como mostrado na famosa coluna de Trajano. A revanche de Decébalo. Depois da Primeira Guerra, Decébalo, o rei Dácio, não ficou satisfeito com o tratado e começou a se rearmar. Ele formou alianças com tribos vizinhas e tentou novas investidas contra Roma. Em 104, ele planejou até assassinar Trajano, mas a tentativa falhou. No ano seguinte, Decébalo invadiu as terras romanas, forçando Trajano a lançar uma nova ofensiva. A Segunda Guerra Dácia. Em 105, Trajano reuniu um enorme exército, incluindo 14 legiões romanas, e iniciou a Segunda Guerra contra a Dácia. Ele cercou e destruiu as fortalezas de Decébalo, que eram extremamente bem defendidas. A batalha foi longa e árdua, mas no final, Trajano conseguiu derrotar Decébalo, que, após fugir da capital Dácia, Sarmizegetusa Régia, cometeu suicídio. O rei Dácio perdeu a guerra, e sua cabeça foi levada para Roma como troféu. O impacto da vitória. Com a vitória, a Dácia foi incorporada ao Império Romano. Roma não apenas conquistou o território, mas também se beneficiou das minas de ouro dácio, que foram de grande importância para as finanças romanas. Trajano fundou uma nova cidade na Dácia, chamada Colônia Úpia Trajana Augusta Dácica Sarmizegetusa, e trouxe muitos veteranos romanos para colonizar a região. A anexação na Bateia e a expansão para o leste. Em 106, Trajano também conquistou o reino nabateu, que se localizava na região da atual Jordânia e Arábia Saudita, após a morte de seu rei. Isso deu a Roma o controle sobre uma rota comercial importante, conhecida como a Via Trajana Nova, que ia de Aila, atual Acaba, até Bostra. A guerra contra os partas. Em 113, Trajano iniciou uma campanha contra o Império Parta, motivado por disputas sobre o controle da Armênia, uma região estratégica para ambos os impérios. A guerra teve diversas razões, como a tentativa de Trajano de expandir o território romano, controlar mais rotas comerciais e até competir com os partas pelo domínio do Golfo Pérsico. Trajano fez grandes conquistas durante a guerra, como anexar a Mesopotâmia e impor o controle romano sobre a Armênia. No entanto, ele também enfrentou dificuldades, e após sua morte, muitos dos avanços romanos na região foram perdidos. Em 117 d.C., Trajano adoeceu e teve que voltar para a Itália. Sua saúde piorou ao longo da primavera e do verão daquele ano. Há até um busto em Ankara, que alguns dizem ser de Trajano, mostrando um homem idoso e doente, mas isso não é totalmente confirmado. Em algum momento entre 10 e 11 de agosto de 117, Trajano morreu repentinamente em Celino, possivelmente devido a edema, acúmulo de líquidos no corpo. Trajano poderia ter escolhido Adriano como seu sucessor enquanto ainda estava vivo, mas a história é um pouco mais complicada. Segundo o historiador Dion Cássio, a esposa de Trajano, Pompeia Plotina, conseguiu garantir que Adriano fosse seu sucessor. Ela manteve a morte de Trajano em segredo por tempo suficiente para poder criar e assinar um documento que o adotava como filho e sucessor. Isso gerou algumas controvérsias, porque Dion Cássio afirma que a história foi passada por seu pai, que era governador na região da Cilícia, o que poderia ser um rumor da época. Adriano, durante o reinado de Trajano, teve uma carreira ambígua. Ele comandou a legião Minérvia durante as guerras dácicas, mas não participou da fase decisiva da guerra, e foi enviado para governar uma nova província chamada Panonia Inferior. Não era visto como um grande líder militar, e sua carreira não teve grandes destaques. Ele não foi formalmente adotado por Trajano, mas recebeu várias honras, o que o fez acreditar que seria o sucessor. Durante sua carreira, ele nunca recebeu mais títulos ou responsabilidades importantes, exceto ser nomeado arconte de Atenas por um tempo. Quando Trajano faleceu, Adriano estava na Síria e era primo do imperador. Ele também era casado com a sobrinha neta de Trajano, o que o tornava um candidato forte para sucedê-lo. Além disso, ele tinha boas relações com os poderosos senadores espanhóis da corte de Trajano, o que também ajudou. No entanto, sua ascensão ao poder não foi totalmente bem recebida, pois ele rejeitou algumas das políticas expansionistas de Trajano, o que gerou certo descontentamento entre as fontes históricas da época.
O primeiro grande ato de Adriano como imperador foi decidir abandonar a Mesopotâmia, que era cara e difícil de defender. Ele também restaurou a Armênia e Osroena sob a suzerania do Império Parta, o que foi visto como uma reversão das conquistas de Trajano. Adriano afirmou que estava seguindo o exemplo de Catão, o Velho, que acreditava que alguns territórios deveriam ser libertados por não poderem ser protegidos adequadamente. Por outro lado, os territórios conquistados por Trajano, como Dácia, foram mantidos. O legado de Trajano foi extremamente positivo. As fontes antigas falam dele como um imperador sábio, justo e moral. Plínio, o jovem, escreveu um panegírico celebrando suas virtudes, e Dion Cássio descreveu como alguém sempre digno e justo. No Império Romano tardio, Trajano, junto com Augusto, tornou-se um modelo de boas qualidades imperiais. Até teólogos como Tomás de Aquino discutiram Trajano como um exemplo de pagão virtuoso. Na Divina Comédia de Dante, o imperador aparece no céu, junto a outros grandes personagens históricos, sendo reconhecido por sua justiça. Um mural famoso de Trajano mostra-o fazendo justiça para uma viúva pobre, servindo como uma lição moral sobre a virtude e o cuidado com os mais necessitados. Trajano é lembrado como um dos maiores imperadores romanos, e sua morte e sucessão foram marcadas por intrigas políticas e uma mudança nas prioridades do império. Adriano, seu sucessor, tomou decisões importantes logo após assumir o trono, mas seu reinado foi diferente do de Trajano, especialmente em termos de expansão territorial. O legado de Trajano, no entanto, continua firme, com ele sendo considerado um modelo de virtude e justiça, algo que inspira até hoje. Se você gostou dessa história sobre o fim de um império e a ascensão de um novo líder, curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdo como esse.